tem aqui o pacote da heap, certo? Do código-fonte. Você tem aqui a classe útil, contendo métodos utilitários aqui, que você pode utilizar aqui na heap, tá? Durante sua implementação, e você tem aqui o pacote heap em si, que contém uma interface que vai guardar um elemento comparável, tá? E tem os métodos aqui da heap devidamente documentados para você seguir de acordo com está na documentação e como foi explicado em sala de aula. E aqui vocês têm a implementação que vocês irão trabalhar. Isso é a implementação de heap, que vai guardar os objetos dentro de um array, certo? E aqui esse index vai guardar a última posição onde tem elemento lá dentro da heap, tá? Então não existe necessidade nenhuma de atributos a mais aqui. E essa heap ela vai comparar e guardar os objetos de acordo com o comparator. Ela não vai comparar objetos diretamente, mas sim usar o comparator. E isso é bem mais interessante porque você tendo uma heap, você quer mudar ela de min heap para max heap, você simplesmente é só trocar o comparator, tá? E essa implementação de vocês, ela deve utilizar o comparator de forma correta nos métodos dela, ok? Então, está aqui o construtor que recebe um comparator. Veja que esses métodos já estão implementados. Quando você dá um i, o parent de i, ele vai te retornar isso, o left e o right. Tá? Isso já considera o fato de que a gente está trabalhando no array indexando de 0 até n-1, e não como a gente viu na aula, que indexa de 1 até n na heap. Tá? O exempt diz se apenas o index é igual a -1. Já tem esse método toArray também, que já está implementado aí para poder a gente olhar a situação interna lá da heap, ok? E aí vocês têm o método heapfile para implementar, vocês têm o insert, vocês têm aí o build heap, tá certo? E vocês têm aqui, a extração do elemento da raiz, o root é elemento que simplesmente volta o elemento, não extrai o elemento, tá? Vocês têm o heapsort, que vai ordenar esse array, e vocês têm o método sizing. Os gets e os sets estão devidamente implementados aqui já. Ok, minha gente? Então, só relembrando, vocês têm que implementar aí a heap, tá? Assumindo que ela vai receber aí um comparator. E esse comparator é que vai dizer se ela vai funcionar com uma max heap ou com uma min heap. Tá? Então, na hora que vocês implementarem, vocês podem ter em mente de início, por exemplo, que um comparator, na hora que ele vai comparar um 3 com 2 com 2, por exemplo, certo? Na hora que ele vai comparar, certo? Ele vai retornar que 3 é maior do que 2. Isso é o comparador normal. Tá? Então, vocês podem fazer a heap, trabalhar com esse comparador normal, e aí vocês implementam o max heap, a ideia de max heap ou a ideia de min heap. Tá? Porque invertendo o comparator, a heap de vocês deve funcionar do outro jeito. Deve funcionar corretamente. E notem também que vocês precisam levar em consideração isso também, o tipo do comparator de vocês, tá? Na hora que vocês forem implementar o heapsort, tá? Que o heapsort vai ter que ordenar aí a heap. Mas a organização interna da heap vai depender do comparator que você utilizou, da forma de como você implementou ele com o comparator. Ok, minha gente? E com relação aos testes, vocês têm aqui uma classe de teste aí que vai testar a implementação de vocês, considerando ela uma max heap e depois considerando uma min heap, tá? Considerando uma max heap, esse teste daqui vocês vão instanciar um comparator e passar para a implementação de vocês. Um comparator que faz com que a heap de vocês funcione como uma max heap. Então, por exemplo, só revisando aqui com expressões lambda, que o comparator ele é uma interface que contém apenas um método. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso pegar os argumentos que esse método recebe, por exemplo, ele recebe dois objetos e ele que são do tipo integer, tá certo? Nesse caso, porque a heap em PL ela vai ser de integers e ele vai retornar compare_to O2, ou compare_to O2. Ele vai usar o método compare_to de O1 e O2, tá? Novamente, está dando esse erro aqui porque está para Java 1.8, mas isso eu posso vir aqui no POM e modificar essa informação do compilador para Java 1.8
desde que, só relembrando, desde que o meu Eclipse ele esteja com o suporte para Java 1.8 instalado, por exemplo, aqui na opção aqui Java Installed JRS, eu tenho JDK 1.8 aqui setado como default. Então, eu só preciso dizer para o Eclipse compilar meu projeto considerando 1.8. E o Maven também. Então, eu faço isso no Maven colocando essa informação aqui e no Eclipse eu venho aqui Java Compiler, vou pedir para ele desabilitar essa opção e escolher aqui a opção para ele compilar considerando a plataforma 1.8. Aí ele vai recompilar todo o meu projeto. Ok, minha gente? Então, isso seria para o estudante MaxHip Test, certo? O teste de estudante para MinHip, eu poderia, por exemplo, inverter o compareto. Ele vai receber O1 e O2, e o resultado da comparação que ele vai voltar é O1, eu poderia fazer O2.compare to O1, e aí ele vai retornar o resultado contrário de comparar O1 com O2, ele vai chamar O2 compare to O1, ou então eu poderia usar O1 compare to O2 e esse resultado ser negado. Ok, minha gente? Aí eu voltaria aí um número negativo invertendo a ideia do comparador. Tá? Por isso que é bom vocês lerem um pouco sobre o comparator para poder se familiarizarem com esses truques aí de programação. Ok? Bom trabalho a todos.